Opa, tudo bem por aí? Eber aqui falando, e no vídeo de hoje eu trouxe mais um assunto relacionado a layout de apps. Esses dias eu estava fazendo uma personalização aqui num app meu e eu tive que usar um componente switch, que é aquele de liga e desliga, né? On-off, enfim. E aí por algum motivo eu tive que customizar ele, eu tinha que trocar de cor, porque o padrão do Android ele fica numa cor verdinha, né? E não combinava muito com o layout da tela. Então eu tentei de várias formas customizar o componente nativo do Delphi, eu até consegui, mas assim, deu muito trabalho, tive que mexer naqueles arquivos de configuração, abrir o arquivo no Photoshop, mexer nas imagens dentro do Photoshop. Então deu um trabalhão. E aí por fim eu acabei achando melhor, mais produtivo, mais rápido, mais bonito, customizar o componente, criar um componente novo, um componente meu. Na verdade não é um componente, né? A forma como eu fiz aqui, eu só jogo os elementos na tela aqui e ele funciona como um switch. Eu não encapsulei isso aqui dentro de um componente. A ideia é simplificar aqui, né? Porque isso aqui, independente da versão do Delphi que você abre, vai compilar sem problema nenhum, não vai ter problema de compatibilidade, nem nada disso. Então deixa eu mostrar para vocês o resultado final aqui. Então eu estou compartilhando a tela do meu aparelho Android aqui com vocês. E eu vou abrir aqui o nosso app. Então tá aí, eu estou simulando aqui no caso uma tela de configuração, que eu tenho aqui dois switches, né, na tela. Então sempre que eu selecionar aqui um desses switches, ele vai mudar para a posição de checado, né? E também vai fazer uma animação preenchendo a cor de fundo aqui da parte da tela que ele tá, ó. Então vou fazer o check do switch de cima, ó. Então percebe que ele faz uma animação preenchendo a tela, ó. Até que ela fique totalmente preenchida, ó. O de baixo é a mesma coisa, ó. De baixo eu coloquei uma cor diferente. Então a ideia aqui é trazer aí essa melhoria para o switch e deixar os nossos apps aí com um visual um pouco melhor aí do que os componentes que o Delphi disponibiliza para a gente. Então aqui no caso, deixa eu contar para vocês o que eu fiz aqui no Delphi. Então o meu form eu separei ele aqui em 3 retângulos. Então o retângulo 0 é como se fosse o toolbox, o retângulo 1 é a área do meu switch 1 e o retângulo 2 é a área do meu switch 2. Ó. E aí dentro aqui desse meu retângulo 1, o que tem aqui dentro? Então eu coloquei um layout alinhado aqui como contents, para ele ocupar sempre aqui o espaço todo. E dentro desse layout eu coloquei somente esse círculo aqui, ó, com o fundo azul, que é o círculo que depois eu faço a animação dele, para ele preencher a tela aqui a partir dessa posição que ele está aqui, ó. Então esse círculo, o grande segredo aqui é os alinhamentos e as margens que eu utilizei em cada um dos componentes, ó. Então, por exemplo, esse círculo, ele está um alinhamento do center, só que se você perceber, ele não fica no centro do layout, ó. Então aí eu fui fazendo os ajustes aqui de margem, ó, left e top, para que ele ficasse exatamente atrás aqui desse meu switch aqui. Depois aqui dentro eu coloquei dois labels, né, um título, um label título e um label descrição. E aí para fazer esse switch aqui, para simular esse switch, eu coloquei um retângulo que eu chamei de rect switch, ó. E dentro dele eu coloquei um circle, que é essa bolinha que vai para frente e para trás aqui, ela desliza, né? A gente tem uma animação que faz isso. E coloquei uma outra imagem aqui, que essa imagem é como se fosse o ícone aí do nosso switch, ó. Então o segredo aqui, mais uma vez, é o alinhamento, ó. Então o meu switch também está alinhado ao center, ó. E aí eu trabalho aqui com as margens, ó. E aí dentro dele tem a imagem, mesma coisa. Está alinhado como center. E trabalho aqui com as margens, para ficar exatamente assim. E a tela ficar responsiva, né? Se eu vou para lá e para cá, ó, os componentes acompanham aí o tamanho do formulário. E aí o retângulo de baixo é a mesma coisa. Eu só mudei aqui, no caso, a cor do círculo que fica no fundo, que é o que vai preencher depois todos os espaços aqui. E aí, se a gente for dar uma olhada aqui no código, eu já deixei um código pronto para o vídeo não tomar muito tempo. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Então, de cara, no evento Form Show, eu estou resetando aqui as cores e padronização dos componentes, né? Então, eu estou colocando a altura e a largura dos meus círculos fundo como 0, ó. Então, tanto esse azul quanto esse verdinho aqui, deixo ele com tamanho 0, para ele ficar escondido na tela, né? Para ele não ficar visível. E estou setando aqui as cores das minhas labels, ó. Tanto do título quanto da descrição, ó. Então, o título é esse azulzinho e a descrição é esse cinza, ó, em ambos os casos. Então é isso que eu faço aqui no Form Show.
Depois eu criei uma procedure que eu chamei de switch, que é a procedure responsável por fazer o deslizamento aqui desse círculo para lá e para cá. Ó. Sempre que eu clico aqui nesse componente, né, nesse retângulo, ele verifica se está checado ou não e faz a animação para a esquerda ou para a direita. Ó. Então o que ele faz aqui? Ele recebe qual foi o retângulo que foi clicado. No caso, é esse componente que está selecionado aqui, né? É um retângulo, eu deixei ele com uma borda arredondada para dar esse efeito. Ó. Se a gente for olhar os eventos aqui, ó, eu programo no on-click dele. Ó. Então eu chamo essa minha procedure switch, passo qual foi o retângulo clicado e passo qual é a minha circle que eu vou usar para fazer o fundo. Que no caso aqui de cima vai ser essa circle fundo 1. Ó. No caso aqui de baixo vai ser o circle fundo 2. Ó. Então se a gente for olhar o clique desse cara, chamo aqui o meu switch, passo qual foi o retângulo que foi clicado e passo o meu círculo de fundo. Ó. Depois, daqui a pouco a gente volta aqui para a gente entender o que essa thread está fazendo. Então voltando aqui na minha procedure switch, ó, o que eu faço aqui? Primeira coisa é eu faço um loop nos componentes do form para tentar encontrar aí o circle que deve ser animado sempre que eu clicar aí no switch. No caso é esse círculo aqui, ó. Então, via código aqui, eu faço um loop, né, em todos os componentes, verifico se o componente dele aqui é um circle e pego aí esse componente para depois fazer os tratamentos aqui embaixo. Então, nessa variável circle, eu recebo esse carinha aqui. Sempre que eu clico nesse de baixo, eu recebo esse círculo aqui. Ó. Então, é mais um códigozinho para eu poder, via código, capturar esse círculo aqui. Se eu não encontrou círculo nenhum, cai fora, né, para não dar erro. E aí aqui eu verifico. Então, como eu sei se o meu switch está checado ou não? Eu usei a propriedade tag dele. Então, sempre que a propriedade tag do meu switch está 0, eu sei que ele não está checado. E se ela está 1, eu sei que ele está checado. Então, de cara aqui, se o meu switch não tiver checado, né? Ou seja, se a tag for 0, eu vou animar o círculo ali do slide, animando aqui a propriedade position x dele. Então, eu pego de onde ele está e deslizo até o finalzinho dele aqui, ó. E aí eu faço uma continha para entender aqui até onde eu tenho que deslizar ele. E essa continha é a largura do meu retângulo menos a largura do círculo, ou seja, isso faz com que ele fique exatamente aqui no final. E aí menos 4, que é essa margenzinha pequenininha que eu deixo aqui, ó, para ficar aqui aparecendo no final. Depois disso eu marco o meu componente como checado, né? Ou seja, eu jogo tag 1 para ele. E mudo aqui a propriedade fill dele para transparente, né? Então ele vai ficar só com a bordinha branca. Ó. E starto aqui a animação do meu círculo de fundo, que é a minha bola azul aqui, ó. Eu vou aumentando a altura e a largura até chegar em 800, ó, em 0,4 segundos. Então isso faz com que esse círculo aqui preencha o meu retângulo todo. Claro que se sua tela for muito grande, você vai ter que aumentar um pouquinho, né? Você não vai poder deixar só 800 aqui. Se a tela for maior que isso, o círculo não vai chegar até o final da tela. Então, fica atento a isso aí. E se ele clicou e o switch não tiver checado, eu animo o círculo, ou seja, eu faço ele voltar daqui do final para o começo, marco a tag como 0, preencho novamente aqui o meu círculo, né? Coloco o fill kind dele como solid e animo novamente o fundo até 0. Ó. Então o fundo vai estar todo preenchido, ele vai reduzindo, reduzindo, reduzindo até chegar em altura e largura 0. Então basicamente é isso que essa procedure switch faz. E aí vamos tratar aqui o clique em cada um desses caras. Ó. Então como eu já tinha mostrado, aqui eu chamo, né, o meu switch para fazer essa brincadeira. E aí depois que eu fiz isso, eu jogo aqui esse trecho de código dentro de uma thread, porque eu quero que ele aguarde aqui 2 segundos antes de executar esse trecho de código. Esse trecho de código, na verdade, o que ele faz aqui, ele simplesmente troca a cor aqui dos labels. Porque se o meu fundo estiver todo azul, essa label aqui fica com uma cor branca e essa aqui fica com uma cor preta. Embaixo aqui é a mesma coisa. E se ele estiver desmarcando, né, ou seja, se ele não estiver checado, volta para azul e volta para cinza. É isso que eu faço aqui nesse trechinho de código. Mas eu estou fazendo essa thread aqui e aguardando esses 200 milissegundos para sincronizar o tempo em que essa animação da bola começa a subir, a hora que ela está mais ou menos perto aqui das labels, é que a label troca de cor. Isso é mais um ajuste fino assim, que você pode fazer. Na verdade, se você não tivesse utilizado a thread, ele funcionaria,
Mas aí eu só fiz essa thread, esse slip aqui para ficar com o acabamento final aí um pouquinho melhor. Mas se você optar por não usar, não vai ter problema nenhum, vai funcionar da mesma forma. E aí eu clico aqui no switch de baixo, a mesma coisa. Eu passo aqui o retângulo que está sendo clicado, passo o Circle 2 aqui como fundo, aguardo aqui os 2 segundos e aí faço o tratamento aqui da cor dos labels. E aí vamos rodar ele aqui no Delphi, só para a gente ver como que ele ficou, rodar no Windows, para ver essa animação funcionando no Windows também. Ó. Então assim, se a gente for lembrar, o switch do Windows padrão do Delphi, ele é completamente diferente desse aqui. Então essa também é uma das vantagens da gente utilizar um componente customizado, né? Que a gente consegue deixar ele com uma cor e um formato padrão em todas as plataformas, né? Funcionando aqui também no Windows. Então percebe que a hora que a animação começa a subir aqui, eu troco a cor dessas labels, ó. Embaixo aqui é a mesma coisa, ó. Então fica uma animação bem fluida e deixa uma elegância pro app aí. Fica bem legal, né? Queria dizer então que eu vou deixar aqui para vocês na descrição o link para vocês baixarem os fontes aqui desse projetinho. Também tem aqui o link para vocês participarem aí da minha lista de transmissão lá do Telegram, uma novidade aí. Antes eu tinha uma lista de transmissão no WhatsApp e agora eu estou levando o pessoal lá para o Telegram, porque lá a gente não tem limite, né, de participantes, então fica mais fácil a gente divulgar ali todos os nossos conteúdos e tudo mais. Se você gostou, já deixa o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário. Tenho percebido que bastante gente assiste os vídeos, deixa o like, mas acaba não deixando nenhum comentário. Então deixa um comentário aí, dizendo o que você achou, deixando aí alguma dúvida, uma sugestão, enfim. Diz aí o que você tem pensado desses conteúdos que eu tenho postado aqui, ok? Então um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!